Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Segunda-feira, Maurício Max, é dia do nosso Pensa Manaus Rotina, trazendo sempre informação e reflexão sobre o mundo, sobre a nossa região, com o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, que já está conectado aqui conosco. Professor Seráfico, seja bem-vindo novamente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Maurício, ouvintes, tudo bem? Obrigado. Meu amigo, muito obrigado por estar conosco. Hoje, segunda-feira, a gente traz informação e reflexão sobre a data, 20 de novembro, em que se comemora, em que se reflete sobre a consciência negra. E, professor, este é o nosso assunto de hoje, né? Uma reflexão com informação sobre a data, o que é a consciência negra, por que existe essa data em nosso calendário e o que ela diz sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro, hein, professor? Rafael, eu acredito que, em muitos casos, as efemérides, quer dizer, essas datas comemorativas, passam apenas como se fossem feriados, né? Um dia de mais tempo livre, digamos assim. Isso é lamentável, né? Mas às vezes essa compreensão tem a ver com o fato de que nós não entendemos a importância da questão que leva ao feriado, né, para a história do nosso país, e não apenas para a história dele, mas também para as nossas relações com as outras pessoas. A consciência negra é uma data alternativa àquela que era tida antes, não é, como a data de celebração do fim da escravatura, que era o 13 de maio. Quer dizer, ela reflete, portanto, desde o início, desde a sua proposição, um entendimento de que não foi um ato de uma princesa, num determinado dia de maio, quem criou a condição de liberdade para os então escravos, em 1888. Porque, de fato, também, essa liberdade não aconteceu. Os negros, na sociedade brasileira, vindos de um regime escravocrata, não tiveram condições de se inserir de modo minimamente razoável dentro da, como dizia um grande sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, ordem social competitiva, ou da ordem capitalista. Eles não tiveram acesso à propriedade, portanto, não puderam ser burgueses. Não tiveram acesso à formação para se tornarem trabalhadores assalariados, portanto, não se tornaram proletários. Na verdade, a forma pela qual ocorreu o processo de fim da escravidão e de início de assalariamento no Brasil para, particularmente os negros, significou, desde a origem, um processo extremamente violento e de marginalização, né, de boa parte da população brasileira. Então, o dia, ou essa data que hoje nós comemoramos, o 20 de novembro, que está associado à luta de Zumbi dos Palmares, né, que está associado à figura dele, revela para nós a necessidade de compreensão, de consciência, não apenas dos negros, mas eu diria que é uma data que apela fundamentalmente para a consciência dos brancos que mandam, dos brancos que permanecem sendo aqueles que ocupam os principais postos, né, que ocupam as universidades, que ocupam as escolas, enfim, aquela parcela da população que continua a definir políticas de modo majoritário ainda, é que deve ou deveria entender esse dia como um momento importante do reconhecimento do quão pouco o país caminhou no sentido de criação de uma sociedade igualitária, de fato, não é?
E não apenas isso, que a liberdade fosse uma condição, né, para a democracia. Você imagina que passados já mais de um século do fim da escravidão, nós continuamos reproduzindo situações em que os negros são as maiores vítimas da violência, né? Os negros continuam a ser aqueles que experimentam de modo mais duro os efeitos da desigualdade, né? E, portanto, permanecem numa condição de subalternidade dentro da sociedade brasileira. Então, refletir sobre essa data, refletir sobre essa situação, implica também projetar, não é, mudanças, transformações, entendendo que elas necessariamente devem passar pela superação do racismo, pela superação de toda forma de institucionalização, não é, do preconceito e do racismo, que tem a ver com as atitudes que a gente vê se reproduzirem diariamente, não é, dentro de supermercados, dentro de lojas, em instituições públicas mesmo, né, que revelam que nós não nos olhamos como iguais. Né? Quer dizer, brancos não olham para seus concidadãos negros com os mesmos olhos que olham para outros brancos. Essa é uma situação inaceitável numa sociedade que se quer democrática. E, apesar disso, nós temos ainda pessoas que defendem, digamos, o direito de ser racista, né? Quer dizer, o Brasil vive situações que beiram eu não gostaria de dizer a loucura, mas que beiram o surreal, né? Tal é o absurdo que nós ouvimos e presenciamos em várias situações. Então, na verdade, o que eu acho, Rafael, é isso, é que o Dia da Consciência Negra é um momento importante para a gente reconhecer a necessidade de acelerar um processo de transformação na sociedade brasileira que veja na questão estrutural, né, das desigualdades, principalmente aquelas que se colocam para os negros, os descendentes de escravos, né, problemas muito graves. E esses problemas não podem ser vistos como secundários, né, ou como problemas que virão a ser resolvidos caso outros antes sejam resolvidos. É algo muito sério que precisa ser encarado de maneira muito tranquila, por um lado, mas com muita indignação. É inaceitável que qualquer pessoa não seja tratada com aquilo que é garantia para todos. Professor, o senhor citou aí alguns episódios, né, em que a gente acompanha dia após dia aqui na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Na semana passada a gente teve a repercussão do caso em que um jovem negro, né, é ameaçado por um homem branco que estava armado no Rio de Janeiro, e aí uma policial que estava próxima disse que estava à paisana, né? A gente tem que citar esses casos para que as pessoas comecem a ser ilustradas com o que a gente acompanha dia após dia sobre casos de racismo, de preconceito, enfim. Foram colocados vários contextos ali em que o jovem poderia ser um possível suspeito de um roubo, mas tudo que se desenhou ali naquele vídeo, né, da policial dizendo que estava à paisana, que tinha que ligar para o 190, aquele homem branco apontando a arma para aquele jovem negro naquela situação de não tentar reprimir um possível roubo, mas sim de tentar humilhar. Foi essa a minha reflexão que eu fiz. Ali era uma humilhação em praça pública. Ali não estava significando nenhum tipo de combate ou alguma coisa. Mas todos esses episódios que a gente acompanha dia após dia, eles podem ser caracterizados justamente por esse... Parece que a gente vive num retrocesso, apesar de a gente ver alguns avanços, mas são muito poucos. Mas parece que a impressão que dá é que a gente vive cada vez mais nesse retrocesso, não é, professor? Maurício, muito boa sua lembrança e sua reflexão. Né? Aquela situação é sintética, né? Ali você consegue enxergar
primeiro, como o racismo está institucionalizado. Porque você tinha um policial civil e uma policial militar. Quer dizer, ele está institucionalizado nas forças de repressão. Ou seja, a maneira pela qual as pessoas formadas, ou uma parte significativa delas, para produzir ordem em situações em que haja desordem, essas pessoas enxergam num negro, em geral, o agente da desordem. E não o reprimem sequer com o uso dos dispositivos legais. Quer dizer, como é a forma de repressão? É a mais brutal. É sacar uma arma no meio da rua e apontar para um jovem. Né? Isso não pode ser feito com ninguém, em lugar nenhum. Né? Porque existem técnicas, né? Essas pessoas são formadas também para usar técnicas, né, adequadas para lidar com situações, no caso de elas existirem, né? Porque enquanto a pessoa é apenas um suspeito, você não pode fazer nem isso. E a outra, uma policial mulher, dá um chute num jovem negro, querendo afastá-lo e omitir-se de qualquer responsabilidade. E o mais curioso, quem impede o policial civil de dar o tiro é a esposa dele mesmo, que se coloca diante do jovem negro. E depois um jornalista que por ali passava, que filma toda a cena e faz a denúncia, torna a denúncia pública. Ali nós temos um conjunto de relações que caracterizam como nós temos a institucionalização mesmo de práticas bárbaras, né, que são dirigidas à população negra. Né? Às vezes aparece alguém, e aí nós podemos dizer uma ou outra política pública, né, uma ou outra organização, mas no centro de tudo, para mudar a situação, para conter essa violência, agora, no centro de tudo está o quê? Acho que o próprio movimento negro. Entendeu? É o movimento negro quem tem proporcionado a toda a sociedade uma reflexão sobre essa condição inaceitável que as pessoas negras experimentam na sociedade. É óbvio que desse movimento participam brancos, não é? Participam pessoas de outros grupos, mas não me parece que haver dúvida de que a figura do zumbi é importante no sentido de mostrar que o protagonismo do processo de transformação é do movimento negro. E, portanto, a criação das condições para essa transformação exige que aqueles que não são negros, que são brancos, compartilhem da consciência das injustiças que têm sido reproduzidas sistematicamente na nossa sociedade e que estão instaladas dentro de instituições, dentro de empresas, né, dentro de órgãos públicos, enfim, dentro de todos aqueles espaços de socialização, escolas, universidades, igrejas, clubes, né, em que nós nos formamos gente. Então você vê, por exemplo, o Vini Júnior, jogador da seleção brasileira, precisando se engajar, né, o que é excepcional, na luta antirracista no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Porque esse lugar atribuído aos negros na sociedade contemporânea tem muito a ver com o uso feito da força de trabalho negra na escravidão, né? Em que essas pessoas eram tratadas, né, como objetos, como coisas. E ainda hoje, muitos pensam dessa maneira. Né? Lamentavelmente, ainda hoje nós vemos esse tipo de raciocínio prosperar em alguns segmentos da sociedade. E é contra isso que se deve lutar. Né? Porque essa luta com o movimento negro é uma luta contra o racismo, contra a discriminação e a favor da democracia, a favor da igualdade e a favor da justiça. Ô, professor Seráfico, eu sei que a gente está já abusando aqui do seu tempo, ainda mais no feriado. Agradeço a gentileza de estar conosco, mas é super importante também a gente tentar responder uma pergunta que eu sei que não é tão fácil de responder, mas quem sabe a gente possa refletir sobre ela. Por que tanta gente ainda nega a existência de toda essa estrutura de discriminação, de racismo no nosso país? Não, mas o Brasil é um país
muito diverso, muito miscigenado. Não tem esse negócio de racismo por aqui. Quando claramente a gente observa vários exemplos, como trouxe o Maurício agora, por exemplo, um deles, e você falando também aí sobre o caso do Vini Júnior, tem muita gente que acaba também aqui no Brasil discriminando. Às vezes até por questões meio idiotas mesmo, desculpa a palavra, como o clubismo, por exemplo, a questão do futebol. Mas o fato é que acaba tendo muita gente atacando e negando essa realidade. Por que a gente nega tanto essa estrutura racista que existe no país? Chamam de mimimi, virou a moda agora, né? Ah, sim. Tem essas coisas que... Eu acho que a palavra idiota é uma palavra que cabe bem, viu, Rafael? Apesar dela ser muito forte, ela qualifica aquele tipo de compreensão da realidade que abstrai da própria realidade, né? E que normalmente se prende àquilo que convém para as pessoas. Portanto, é importante a gente perguntar por que convém às pessoas. Como é que esse processo de convencimento de que uma ordem iníqua como essa é normal é introjetado por alguns. E aí, meu caro, parte disso tem a ver com educação, né? Porque vicejou no país por muito tempo, e ainda viceja, como você também bem lembra, essa ideia de que a miscigenação, quer dizer, a mistura entre raças, o que é uma compreensão racialista da realidade, levou ao que o Gilberto Freire, um grande cientista social brasileiro, quando produziu sua obra na década de 30 do século passado, qualificou como democracia racial, né? Então, essa ideia se desdobrou na educação das pessoas, né? E uma educação que apaziguava o conflito, que procurava, primeiro, não reconhecê-lo e, em não reconhecendo, não enfrentar as situações que levavam ao conflito. É óbvio que eu estou falando isso do ponto de vista daquelas pessoas, algumas inclusive vítimas do próprio racismo, né? Essa compreensão como uma compreensão normalizadora de relações de violência. Mas tem aquelas outras que fazem disso uma política de fato. Quer dizer, são aquelas pessoas que se beneficiam da subalternidade alheia. E essas pessoas, em geral, não são apenas racistas. Elas também alimentam preconceitos contra todo pobre, né? Então, que são as pessoas que pensam assim e que participam das elites, né? Então, existem, eu acho que, dois ingredientes, pelo menos, para começar a encaminhar uma resposta, né? O primeiro deles tem a ver com a reprodução das desigualdades e da subalternidade pela via da ideologia, né, da constituição de um determinado tipo de consciência sobre a realidade, e o segundo tem a ver com os benefícios que isso traz para determinadas camadas, grupos e classes sociais, né? Então, por isso que o tema é extremamente complexo, né? Ele tem a ver com uma história que já é bastante longa e com o modo pelo qual essas relações vão se reproduzindo ao longo do tempo, apesar de muitas mudanças na sociedade. Eu dizia que foram poucos os avanços em relação àquilo que deveria ser, né? Mas alguns avanços vêm ocorrendo. Eu acho que um deles é esse de termos essa data, né? Ao invés de comemorarmos o 13 de maio, nós comemoramos o 20 de novembro como aquele dia que é emblemático não da Lei Áurea, mas emblemático da luta por condições de igualdade dos negros. Portanto, eu diria que o Dia da Consciência Negra é, na verdade, um dia que apela para a consciência dos brancos, e particularmente dos brancos, que pensam como senhores de engenho, né? Como quem olha do mundo da casa grande ainda. Porque isso ainda é muito comum na sociedade brasileira, lamentavelmente. E dificilmente nós chegaremos a alguma democratização sem romper com essas formas de visão de mundo, né, e de dominação. Professor Marcelo Seráfico trazendo informação e reflexão importante nesse Pensa Manaus Rotina de hoje, que virou uma coluna especial, né, pela data, hein, Maurício? Essa data tão importante, como lembrou agora o professor, é por isso que a gente celebra essa data, né, e reflete nessa data e não lá
no dia da suposta abolição da escravatura, a assinatura da Lei Áurea. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela participação conosco. Essa coluna daqui a pouco vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. Obrigado, professor. Uma aula, viu? Obrigado. Obrigado, Maurício e Rafael. Eu desejo uma boa semana para todos. E vamos refletir sobre essas questões, né? Grande abraço. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.